Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 1º de outubro. Estamos iniciando mais um mês, possa ser um mês abençoado para todos nós, você e sua família. A gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo contra o Bahia. A gente vai falar um pouquinho dessa partida, trazer a lista dos relacionados, jogadores que estão fora para esse duelo de daqui a pouco, né? 9h30 da noite, a bola vai rolar no Newton Santos para Botafogo e Bahia. Eu quero conversar também sobre Alex Telles, é um tema que a gente vai trazer aqui, um tema importante, porque o Alex Telles, ele tá fora da partida de hoje, vem sendo ali uma constante em alguns jogos. Ele vem ficando de fora e a gente quer trazer aqui, né? Eu quero conversar com vocês já pensando pro ano que vem, porque o Alex Telles, ele tá com dores crônicas e eu já tô vendo alguns torcedores do Botafogo falando, tem que rever, não vale a pena ficar com ele pro ano que vem, muito caro, dores crônicas, isso é preocupante, o Alex Telles já não é mais o mesmo. Então quero conversar, dar minha opinião aqui, vale a pena, pensando no ano que vem, ficar com o Alex Telles, tentar negociar. Quero falar sobre o lateral esquerdo. Pra gente fechar, quero falar também sobre as novidades do calendário do futebol brasileiro pro ano que vem. A CBF divulgou hoje pela manhã algumas novidades e a gente vai conversar sobre isso tudo agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, não custa nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Vamos rumo aí aos 60 mil, conto sempre com a ajuda de vocês. Não esquece do like, não esquece de se inscrever aqui no canal. Olha, já vou colocar aqui do lado para vocês, deixa eu trazer rapidamente. 9h30 da noite, a bola vai rolar para Botafogo e Bahia. A 26ª rodada do Brasileiro, um carrasco do Botafogo, né? O Bahia costuma dificultar pra gente, até mesmo no Newton Santos. Então, um jogo aí pra gente ficar de olho. 9h30 da noite, a bola vai rolar na Globo e no Premier, tá bom? Deixa eu trazer pra vocês a lista dos relacionados. Goleiros, Léo Link, Raul. E a novidade é Juan Luca, no lugar do Christian Lor, tá bom? Defensores, Barbosa, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Silva, né? Não quer ser chamado como Bahia. Caio Pantaleão, Marçal, Matheus Ponte e Vitinho, tá? Volantes, o Alan, Marlon Freitas e Newton. Meio campistas, os meias atacantes ali, né? O Cauã Zapelini, Santi Rodrigues e o Savarino. E ó, atacantes ali, o Arthur Cabral, o Arthur, o baixolinha que todo mundo ama, o camisa 7, o amor da minha vida, é o Arthur. Cris Ramos, vou falar, hein? Eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre alguns reforços que o Botafogo trouxe, mas o Cris Ramos tá cedo pra avaliar ainda. Ô Cris Ramos, vamos jogar bola, hein? Vou ficar quieto por enquanto. Jefinho, Kadir e o Maestriani. Essa é a lista dos relacionados para essa partida de daqui a pouco contra o Bahia no Newton Santos, tá? O Alex Telles está fora, vou falar sobre ele daqui a pouco. O Correia também está fora, com problema muscular. O Barbosa, o Pantaleão, como eu trouxe, voltam hoje. E o Matheus Martins está suspenso. Além de outros desfalques como Neto, Bastos, Danilo, Nathan Fernandes, que estão no DM. Além de Montoro e Barreira, que estão no Mundial Sub-20, tá? Vamos ver se o mês de outubro aí vai ser diferente, porque se a gente pegar o mês de setembro, foram 6 jogos com apenas uma vitória do Botafogo, e que esse mês aí possa ser um mês realmente diferente do mês passado, que o Botafogo só teve uma vitória. E de verdade, né? A gente tá ali em cima, mas se ficar dando os moles que a gente tá dando, daqui a pouco a gente tá no meio de tabela para baixo.
Olha, deixa eu falar com vocês agora sobre o Alex Telles, um tema importante pra gente conversar. Ele tá fora da partida de hoje mais uma vez, em jogos recentes, ele vem ficando de fora. Ele tá com dores crônicas no joelho, tá? Joelho esquerdo. Informação do GE. E isso pegou a torcida do Botafogo, algumas pessoas ali meio desprevenido, e ficaram preocupados. Alex Telles, ele tá com dores crônicas. O que é dores crônicas? São dores para sempre, né? Crônico. E isso deixa a torcida preocupada. O Botafogo já sabia, quando contrata o Alex Telles, que antes mesmo dele chegar no clube, ele já tinha operado esse joelho esquerdo. Inclusive, o Cuiabano voltou agora, porque o Cuiabano voltou para ajudar o Botafogo também, porque o Botafogo já sabia desses problemas do Alex e fez de tudo com o Nottingham Forest para trazer o Cuiabano para pelo menos ficar até o final do ano, para a gente ter o Cuiabano e o Marçal, caso o Alex Telles realmente enfrentasse aí esses problemas no joelho esquerdo. Olha, dando minha opinião, assusta, claro que assusta. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo preocupados, dores crônicas. E antes que você fale, o Alex Telles está no final de carreira. Ele só tem 32 anos, tá? Ele ainda tá novo, mas isso é genético? Não sei, cara. Assim, o Marçal tá com quase 40 e tá aí jogando. Então isso preocupa porque dores crônicas deixa a gente sempre preocupado. Só que é o seguinte, o Alex Telles, deixando claro pra galera, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro do ano que vem. Então, assim, não é simplesmente o Botafogo, não quero mais você, eu vou contratar outro, vai embora. Não, ele tem contrato até dezembro do ano que vem. O salário dele é muito alto, é acima de 1,5 milhão por mês. Então isso traz um debate, por isso que eu tô trazendo esse tema. O Alex Telles, ele tem que ser descartado do plantel do Botafogo ano que vem por conta dessas dores crônicas? Será que ele não vai dar mais conta? Será que ele vai ser um reserva? E você pagar 1,5 milhão num reserva, acaba ficando caro. Repito, não temos o que fazer, ele tem contrato. Só dando a minha opinião para vocês, eu acho que no futebol é mais comum do que a gente pensa jogadores com esse tipo de problemas. Quantos atletas de alto rendimento jogam com dores, com infiltrações? Então, assim, essa questão não é um problema só do Alex Telles. Tem vários jogadores importantes que jogam sentindo dores, com infiltrações. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. Agora, o Alex Telles, aí a diretoria tem que chamar ele para conversar, na minha opinião, ter uma conversa franca. Até aceito que ele vai responder, mas eu acho que tem que ter esse tipo de conversa. Você vai ter ânimo? Você vai ter vontade de jogar? Porque assim, se você tem dores crônicas no joelho, você vai sofrer com dores, você vai jogar com infiltrações. Então você vai precisar de ânimo, você vai precisar de vontade, porque você vai ter que fazer tratamento. No momento que você faz tratamento, você vai ter medo de perder a vaga no time titular, porque o Botafogo deve contratar lateral pro ano que vem. Então, se precisar fazer um tratamento, vai perder espaço, vai perder a vaga no time titular. Então você vai ter vontade, você vai ter ânimo, se precisar ficar um tempo fora fazendo tratamento. Assim, o Alex Telles, ele é jogador de jogo grande. Se for para a partir do ano que vem ele ficar mais no banco do que como titular, eu acho que tem que ter uma conversa talvez também para uma redução salarial. Aí tem que ver se ele vai aceitar, já que ele tem contrato. Então, eu gosto do Alex Telles, eu acho ele jogador de jogo grande, eu conto com ele pro ano que vem, mas já que ele tem esses problemas, vai ter que partir mais dele do que do próprio Botafogo. E a questão salarial vai precisar talvez ser resolvida também, porque é um salário muito alto, talvez para um jogador que vai ficar mais no banco do que no time titular. Ó, fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero falar com vocês sobre o calendário do futebol brasileiro. A CBF divulgou hoje novidades. Fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes tu vai dar aquela moral.
vai compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp que você participa, cheio de botafoguenses, pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, eu quero falar sobre o calendário do futebol brasileiro a partir do ano que vem, o ciclo de 2026 a 2029. A CBF, ela anunciou hoje pela manhã o calendário e temos algumas novidades, tá bom? O presidente da CBF, o Samir Chaoud, e o diretor de competições, o Júlio Avelar, foram os responsáveis pelas mudanças que aconteceram. Falando primeiro da Copa do Brasil, que tem uma notícia boa. O Botafogo está na Copa do Brasil do ano que vem, tá? Por conta das mudanças que aconteceram hoje. Lembrando que o Botafogo tinha que ir para a Libertadores, no Brasileiro, para ir para a Copa do Brasil do ano que vem, mas com essas mudanças, o Botafogo já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem, tá? Serão ali 20 clubes da Série A que já estarão automaticamente na Copa do Brasil. Então, os 20 clubes da Série A estando na Copa do Brasil, o Botafogo está. Serão 4 fases, as 4 primeiras fases da Copa do Brasil, jogo único, tá? Depois, a partir da 5ª fase, preste atenção, o Botafogo e os outros 19 da Série A entram na 5ª fase. Quando o Botafogo entrar na 5ª fase, serão jogos de ida e volta até a final. Ela vai ser jogo único, tá bom? Então, a final da Copa do Brasil vai ser jogo único em campo neutro. De 96 equipes, passou para 126. E a partir de 2027, serão 128 clubes na Copa do Brasil. Falando do brasileiro, isso aqui pegou a galera de surpresa também. Brasileiro vai começar ano que vem, no dia 28 de janeiro. É isso mesmo, brasileiro vai começar 28 de janeiro. Vai ter uma pausa no meio do ano para a Copa do Mundo, vai ter a Copa do Mundo ano que vem, então vai ter uma pausa de 5 semanas e o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai terminar dia 2 de dezembro. E os estaduais vai ter também, tá? Só que teve uma redução. Os estaduais terão, a partir do ano que vem, 11 datas. Eram 16, passaram para 11. O estadual, falando aqui do Carioca, começa no dia 11 de janeiro e vai até o dia 18 de março. Então, até 18 de março, o Botafogo vai jogar brasileiro, estadual, tudo junto, né? Se for para Libertadores, tem Libertadores também. Então, até ali março, o estadual vai ser junto ali com o brasileiro. Você, sei lá, coloca um reserva, o time reserva para jogar o Carioca, coloca o titular no brasileiro. É bom que vai dar uma rodagem para todo mundo do elenco. Só algumas rapidinhas aqui. Vai ter também implementação do fair play financeiro. Vai ter também o impedimento semiautomático a partir do ano que vem. E vai ter a criação da Copa Sul-Sudeste, tá? Isso aqui interessa a gente, porque o Botafogo é Sudeste. Mas as equipes que jogam Libertadores e a Sul-Americana não vão jogar essa Copa Sul-Sudeste, tá bom? Que é uma novidade também no calendário. Então, essa Copa Sul-Sudeste, se o Botafogo for para Libertadores, o Botafogo não joga, porque o Botafogo vai estar jogando a Libertadores. Ou se o Botafogo for para a Sul-Americana, o Botafogo também não joga essa competição, esse torneio regional, tá? Olha, dando minha opinião, é interessante aqui, pegando o Campeonato Brasileiro, que começa em janeiro, é interessante porque depois que acabar os estaduais, o Campeonato Brasileiro, começando de janeiro até dezembro, não vai ter aqueles jogos quartas e sábados, vai ser mais tranquilo, né? Os jogos no Brasileiro, o calendário vai ficar menos apertado. Então a gente não vai ter jogo quarta, não vai ter jogo sábado, vai ser um pouco mais tranquilo. Agora, isso é bom ou ruim, essas mudanças, falando do Botafogo? Depende do planejamento do clube, depende do que o Botafogo quer para o ano que vem.
Tem esse imbróglio da Eagle com o John Textor, que a gente precisa de uma definição para saber o que vai ser o Botafogo do ano que vem. O final dessa janela agora de transferências, o Botafogo não contratou praticamente ninguém nessa última janela, porque o Botafogo tá com esses problemas financeiros ali relacionados ao John Textor, a Eagle. Isso tem que ser resolvido. Quem vai ficar com o Botafogo, quem vai assumir o Botafogo, porque se continuar do jeito que tá, pensando pro ano que vem, vai ficar complicado, né? O associativo do Botafogo, que é que tem que cobrar, tá em cima, com aquele cabeludinho lá, o presidente, o João Paulo Magalhães. O associativo deixa claro que tá do lado do John Textor nessa confusão. Então a gente não tem um cenário positivo hoje. Eu não sei qual o futuro do Botafogo pro ano que vem. Agora, tem que começar a acelerar as coisas. O Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro. O que o Botafogo quer pro ano que vem? Vai ficar vendendo um monte de jogador? Vai trazer reforços? Quem vai assumir o Botafogo? John Textor? A Eagle? Quem é que fica com o Botafogo pro ano que vem? Então isso tudo precisa ser resolvido para a gente saber de fato o que acontece com o nosso glorioso pro ano que vem. Não esquecendo, para a gente finalizar, o Botafogo, esse elenco, o David Ancelotti, eles têm que assumir a responsabilidade e pegar a Libertadores nesse brasileiro. O Botafogo tem obrigação de ir para a Libertadores nesse campeonato brasileiro, tá? A gente tem que cobrar até o final do ano. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Bom restinho de quarta-feira. Amanhã, 6 horas da manhã, tô de volta com o nosso pós-jogo, trazendo aí a análise da partida, as notas de Botafogo e Bahia. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.